saindo assim, ó. Ixi. E agora? Não tem problema, o povo vira. A paz, irmãos, boa noite. Já tem 5 pessoas. A paz, pai, a paz, amor. A paz, Dani Eliseu. Minha Alice. Quando entrar 10 pessoas, a gente já começa. E aí vou explicar quem é a participação especial de hoje. Vou esperar só mais um pouquinho. A paz, irmão Fernando, que já entrou. A paz, irmã Ivone. A paz, irmã Anitta. A gente já tem 8 pessoas. Quando entrarem 10 pessoas, a gente inicia. Madrugada de sábado, na presença do Senhor. Ai, que linda, Suzete também tá aí. A paz, Su. A paz, irmã Betânia. A paz, irmã Érica. Só falta mais uma pessoa e a gente inicia, tá? Bem, então a gente já tem 10 pessoas. A participação especial de hoje, super especial, é do meu cunhado Fernando. Rapaz, gente. Ele também é servo do Senhor. E ele vai me ajudar nos louvores aí, vai me acompanhar em toda a live, tá? Então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade que a pastora Marta, né, confiou mais uma vez em que eu trouxesse a palavra hoje. Confesso que na semana é um pouquinho difícil mesmo, a gente trabalha bastante, mas a gente nunca deixa de ficar, né, próximo do Senhor, assistindo a live dos irmãos no outro dia, lendo a palavra do Senhor antes, né, de se deitar. E assim seguimos. Vou pedir para Deus que Ele esteja conosco neste momento, que Ele esteja no lar de cada um, acompanhando essa live, tá? Então, como sempre eu faço um scriptzinho, então começo com uma breve oração, depois eu faço um louvor, trago a palavra e a gente louva de novo para finalizar a live, tá? Então, eu vou começar. Amado Deus, eterno Pai, Deus de misericórdia e de poder, primeiro eu quero agradecer essa rica oportunidade, quero agradecer pela minha vida, pela minha saúde, por estar de pé, pelo Senhor não deixar me faltar nada, agradecer pela oportunidade e por ter preparado exatamente o dia de hoje para eu trazer a palavra e aproveitar essa oportunidade que o meu cunhado está junto comigo. Eu tenho certeza que foi Deus também que preparou. Num outro momento a gente tentou fazer este momento, mas nós não conseguimos. Mas para honra e para glória de Deus, hoje nós vamos conseguir. Quero agradecer pela vida dos meus pais, quero agradecer pela vida da minha irmã, da minha sobrinha, do meu cunhado, de toda a família do meu cunhado. Quero agradecer pela vida e saúde dos meus primos, dos meus tios. Quero agradecer pela vida e saúde de cada membro da igreja, de cada irmão da igreja, de todos que estão nessa live, de todos os meus amigos. Quero pedir, irmãos, que aqueles que estejam assistindo, que clamem ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele tenha misericórdia das nações, para que Ele entre com providência e cesse essa praga,
porque essa praga ela ainda está, mas eu creio, Senhor, que o Senhor vai cessar isso o mais breve possível. Tudo que acontece para sua honra e para sua glória, e cessar essa praga não vai ser diferente. Visita cada hospital, a cada morador de rua, visita, Senhor, os cárceres, visita, Senhor, os hospitais. Cuida de quem está na linha de frente, de médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham na limpeza, aqueles que trabalham na área administrativa. Esteja com cada um deles, Senhor, meu Deus. Coloque a sua legião de anjos, meu Pai, na frente de cada hospital, ao lado de cada leito, para que essas pessoas não sofram, para que essas pessoas não pereçam. Esteja conosco nessa noite, esteja conosco neste momento. Usa-me, Senhor, como ferramenta para trazer a palavra para as pessoas. Eu peço, Senhor, meu Deus, que visite a casa do meu pai e faça morada naquele lugar, que visite aqui e faça morada na casa da minha sogra, que visite a casa de cada irmão, que vá de encontro na minha casa, proteja minha mãe, cuide dela. Eu creio, Senhor, que o Senhor está conosco e que grandes coisas o Senhor tem para a vida de cada um. Nós não estamos aqui buscando bens nessa terra, nós estamos aqui buscando a salvação. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai preparar isso para nós. Amém? Bom, então vamos lá. Eu e meu cunhado Fernando, a gente vai louvar. E depois eu vou trazer a palavra para vocês. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e faraós, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim. E me levará em ti confiar, e me levará em ti confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu danço, pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Correndo, corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Oh, glória, aleluias. Então a gente começou animado, né? E a gente vai dar sequência aí na live. Eu vou trazer a palavra para vocês. Vou pedir para os irmãos aí, quem tiver com a sua Bíblia, que abra no livro de Mateus, no capítulo 4. Eu vou ler o versículo do 1 até o 11. Vamos dar um tempinho para os irmãos, né, acharem a palavra. E agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, e pela presença do meu cunhado que tá aqui louvando comigo e que vai ficar comigo até o final da live. Amém. Vamos lá? Então, eu vou falar, vou trazer a palavra, né, que é a tentação de Jesus.
que tá, né, em alguns livros aí da Bíblia, mas nesse momento a gente vai ler o que tá em Mateus, que inicia-se no 1 e vai até o 11. E aí, antes de começar, ele passou por essas tentações após o seu batismo, né? Após ser batizado por João Batista. E aí, ele foi guiado pelo Espírito até o deserto. E depois que ele foi batizado por João Batista, ele iniciou um jejum. E esse jejum durou 40 dias e noites. Então, o versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí aqui a gente já, no versículo 3, a gente já começa a entender a tentação pela qual Jesus passou. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Então Jesus disse, então ele respondendo disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E aqui ele está sendo tentado pela segunda vez. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aqui, pela terceira vez, Jesus está sendo tentado pelo inimigo. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado e me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então ele não foi tentado uma única vez, né? Só aqui nesse capítulo, né, nesses versículos que eu li, Jesus foi tentado por 3 vezes. E quantas vezes a gente tem sido tentado pelo inimigo? Não são só pelas coisas grandes, mas também são pelas coisas pequenas, são pelas coisas terrenas. O inimigo ele nunca vai aparecer com a forma que a gente vê de forma, né, categórica, que é aquela figura segurando um tridente, com chifres e com rabo. Quando ele se apresenta para você, ele nunca vai se apresentar dessa forma. E ele é muito astuto, ele é muito inteligente. Então ele sabe onde está a nossa fraqueza, ele sabe onde está o nosso ponto fraco. E é ali onde ele vai agir. Infelizmente, se nós não ficarmos perseverantes, em vigilância, ele vai vir e vai tentar nos envergonhar. Porque o maior prazer do inimigo é envergonhar o crente, né, irmãos? E não só isso. Ele tá aqui para roubar, para matar e destruir. Parece que é uma coisa um pouco clichê, mas é verdade. Hoje de manhã, antes de olhar que eu traria a palavra, essa live, estávamos eu e meu noivo conversando, e aí, quando eu li, nós estávamos conversando referente ao testemunho de um rapaz que arrumou o nosso carro, e aí o meu noivo estava falando para mim sobre o testemunho dele, e eu senti aquilo me tocar de uma forma que tem tudo a ver, e por isso eu trouxe essa palavra. Porque imagina, Jesus começou um jejum de 40 dias e 40 noites. O inimigo estava lá para quê? Nesse período? Para fazer com que ele perdesse todo esse jejum. Para que ele perdesse toda a perseverança. Tudo aquilo que ele se propôs a fazer. Então ele tinha fome. Ele foi lá e instigou ele.
ele pôs à prova a palavra do Senhor, de Deus. E qual foi a melhor arma de Jesus? A palavra de Deus. E a confiança de Deus. A confiança que ele tinha em Deus Pai. Então, em qual momento, né, as armadilhas, a gente é pego por essas armadilhas? Quando a gente tá vulnerável, quando a gente tá fragilizado. E aí ele usa mesmo esses momentos para tentar fazer com que a gente perca todas as bênçãos que a gente tem, tudo que o Senhor tem para nossas vidas. E isso acontece mesmo, irmãos. Eu, como todas as outras lives, eu trago alguma coisa, né, algum testemunho que aconteceu. Eu ouvi da boca do inimigo ele falar para mim: se te faz feliz, não tá errado. Tá errado. Se a vontade de Deus não se cumprir na sua vida, se as coisas que acontecem na sua vida não for da vontade do Senhor, não está certo. E é por isso que a gente precisa buscar salvação, é por isso que a gente precisa ficar na torre da vigilância, é por isso que a gente precisa buscar Deus, por isso que a gente precisa ficar firme, precisamos ter pés firmes como a rocha, precisamos nos manter seguindo mesmo, né, os ensinamentos de Deus, procurando o caminho da salvação, buscando apoio, né, e dando apoio para aqueles que mais precisam, aqueles que estão mais necessitados, porque, irmãos, Jesus passou por tantas coisas e ele não desistiu. Ele não desistiu do propósito dele aqui. E aí a gente passa por uma pequena prova, a gente já dá as costas, a gente já não vai mais para a igreja, ou então a gente recebe bênção e a gente deixa de ir para a igreja. Porque, irmãos, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você ora e pede para Deus saúde, pede que a vontade dele seja feita na sua vida, ou você faz uma lista de compras e você pede: então eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero viagem todos os anos. A gente precisa fazer uma autoanálise de entender e se questionar se somos merecedores disso. Porque tudo que a gente merecer não será dado pelo Senhor. Em contrapartida, existem coisas que é com a gente e tem coisas que é com Deus. Então, tudo que for impossível é para o Senhor. E aí, esse é o exercício. Colocar a cabeça no travesseiro e perguntar: qual que é o meu propósito com Deus? É justamente isso, fazer uma lista de compras, ou pedir a salvação, ou buscar a sua salvação. Porque o que a gente passa aqui nessa terra, nossa estadia aqui, ela é passageira, vai passar. E tudo que a gente fizer aqui, Jesus deu livre-arbítrio para todo mundo, Deus deu livre-arbítrio para todo mundo. Então o que você está fazendo com o seu livre-arbítrio? Você é pecador? Todos nós somos pecadores. Ninguém tá pregando que tá certo ou que tá errado. É aquilo que Deus está tocando para dizer. Mas fazer uma autoanálise, será que aquilo que eu tô fazendo está agradando ao Senhor? Se não tiver, o Senhor é misericordioso, Ele perdoa as pessoas, Ele tem misericórdia sim do seu povo. E as oportunidades que não são dadas são oportunidades, e até aquelas coisas que não são tiradas, é pra gente aprender. Porque existe outra salvação, e todas as lives que eu for pregar, eu vou tentar fazer esse exercício com quem está assistindo. Eu tô buscando a minha salvação, eu sei que só tem um caminho. Eu já consegui entender que só há um caminho, que existe a salvação tá no Senhor. Eu entreguei a minha vida para Deus. Quando a gente faz apelos, irmãos, que a gente pede para aquele que não aquele que não reconheceu a Jesus como seu único Salvador, nós não estamos pregando para que vocês entrem dentro da igreja, sejam santos, vejam só, né, não tenham mais uma visão
macro, a visão macro que vocês têm, mas quando a gente faz o apelo para que vocês aceitem Jesus como seu único salvador, é justamente por isso, para Deus entender e vocês reconhecerem que não tem outra salvação, que Jesus é a salvação. Vocês vão continuar seguindo a vida que seguem, mas aí a autoanálise de fazer, estou seguindo o caminho do Senhor, estou fazendo aquilo que não desagrada a Deus? Ao invés de fazer o exercício de, se você não tem segurança, e será que isso que eu estou fazendo agrada ao Senhor? Faça o exercício de, será que isso que eu estou fazendo desagrada ao Senhor? Porque é importante, a gente precisa fazer esse exercício. Jesus precisa estar na nossa vida. Eu sei que a gente assiste todos os dias que essa praga, não gosto nem de falar, mas que essa praga tá matando muito. Eu perdi entes queridos, né, por conta dessa pandemia. E Deus está recolhendo, irmãos, aqueles que não tem que sofrer aqui na terra mais. Parece cansativo, parece repetitivo todas as vezes eu dizer isso, mas é porque é muito doloroso perder alguém que a gente ama. É muito difícil, mas isso não é penitência pra gente. As pessoas, elas não merecem sofrer aqui nesse mundo. Foi o que eu falei, a gente é passageiro. A gente vai ficar e vai partir, mas a escolha e a salvação é de cada um. Então você tá fazendo para garantir a sua salvação? Você tá buscando a sua salvação? Isso é muito importante. E voltando aqui um pouco no que eu disse com relação às tentações, você vai continuar sendo tentado, você vai continuar sendo provado. Em conversa com meu noivo, né? Ainda hoje pela manhã, antes de saber que eu traria a palavra, a gente fez uma reflexão de como o inimigo ele atenta e ele faz mesmo pra gente as coisas. Eu mostrei pra ele num final de semana um elogio que eu recebi, né, no trabalho, e foi um super elogio. E na semana seguinte ele tentou me envergonhar. Só que se eu não tivesse firme na presença do Senhor, e foi numa campanha foi no início da campanha do Salmo 91, que a missionária Elita fez, eu já tinha desistido naquele momento. Se eu não tivesse firme na campanha, eu tinha desistido. Porque aquilo me deixou, o acontecimento me deixou péssima, eu deixei de acreditar em mim, e é isso mesmo que o inimigo faz. O acusador, é quando você começa a se martirizar, é o acusador que tá colocando isso. Então, ó, a culpa é sua, você que fez errado, você não vai conseguir, você não vai prosseguir, você não vai prosperar, sua vida vai ficar assim. Irmãos, é por isso que a gente precisa entregar a nossa vida na mão do Senhor. Porque só o Senhor sabe qual o caminho que a gente vai prosseguir, qual é a permissão que Ele vai dar. E aquilo que a gente pedir com fé e de coração, e que seja também a vontade do Senhor, vai acontecer. Então, assim como Jesus fez, e que se agarrou na palavra de Deus, é assim que a gente precisa fazer. Então, quando a gente perceber que ele começou a tentar, que as coisas começaram a não dar certo, antes de mais nada, a gente precisa colocar Deus na frente. De todas as coisas, de todas as situações. Acordou, você tá vivo, respirou, você caminhou pela casa, fez as suas tarefas diárias. É permissão de Deus. Porque o sopro da vida é de quem? A permissão do sopro da vida é de quem? A estadia e a ida é da vontade de Deus. Então a gente precisa ficar vigilante. A gente precisa seguir a palavra do Senhor. E o inimigo tá aí, ele vai tentar. E aí a gente vai desistir? A gente não pode desistir. Porque é isso mesmo que ele quer fazer. Quer fazer com que os casamentos acabem, que as pessoas adoeçam de depressão, que as pessoas deixam de acreditar no seu potencial, que as pessoas não compartilhem, sejam egoístas, não pensem no próximo, não orem para o próximo, ele te afasta da presença, porque, irmãos, quando a gente tá frágil por um motivo que aconteceu, por qualquer coisa que aconteceu, é ali, ó, que ele vai continuar matando na unha, espizinhando,
que é para você se afastar do Senhor. Porque o que você começa a fazer? Ao invés de entregar e falar assim, Senhor, né? Eis-me aqui, esse é o meu problema, aconteceu isso, e aí você divide mesmo. Jesus, irmãos, Deus é nosso amigo. Então, quando a gente tiver que conversar e tiver que pedir alguma coisa para eles, que seja do nosso íntimo, que a gente tenha uma conversa franca. Do mesmo jeito que estou aqui, né, fazendo essa live e falando de Deus, é assim que eu faço também nas noites. Eu entrego, agradeço, peço, porque não estou aqui dizendo que não faço pedidos para o Senhor. Peço sim, peço saúde, peço vida, peço que Ele tenha misericórdia, peço pelos vizinhos. Isso acontece. Então, nós estamos fazendo aquilo que... Nós estamos fazendo alguma coisa que desagrada ao Senhor? O que a gente precisa fazer? A gente precisa se revestir do quê? Da armadura de Deus. Onde que a gente pode buscar a armadura de Deus? Além do consolo nos braços dele. Através da palavra. Eu vou aproveitar e pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Efésios, no capítulo 6. E aí eu vou ler aqui do versículo 11 até o 13 e depois a gente vai pular para o 18. Só para vocês entenderem que lá atrás, enquanto no livro de Mateus, Jesus estava sendo tentado e ele resistiu às tentações do inimigo com a palavra do Senhor, porque foi o que ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, imagina um jejum de 40 dias, a fome que ele não estava. E no final, depois de ter resistido a tudo isso, de todas as armadilhas do inimigo, ele teve um banquete servido. Não é isso que você quer para sua vida? Você não tem que resistir às astúcias do inimigo, porque ele é muito inteligente. Ele vai pegar na sua mão, ele vai apertar sua mão, ele vai dizer para você que tá certo, ele vai te instigar pro caminho, né? Vai te desviar do caminho do Senhor. Por isso que a gente precisa se manter vigilantes. Então, em Efésios 6, 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir... Desculpa, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficará firme. E aí lá no 18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente não pode desistir. No primeiro problema que a gente tem, a gente entrega tudo e desiste do caminho que a gente está perseguindo mesmo, porque é um caminho que a gente está trilhando. E a gente, como conhecedor, agora como conhecedor da palavra, estando presente na presença do Senhor, é que a gente consegue mesmo lutar contra ele. A gente tem a Bíblia, nosso, né? Deus deixou pra gente o livro, né, sagrado, para que a gente consiga ter um norte, para que a gente consiga sobreviver aqui nessa terra. Porque isso aqui, irmãos, vai passar. Isso vai passar para mim, isso vai passar para você, vai passar para os pastores, para os missionários, para os diaconisas, para os irmãos, né, que estão nas ruas perecendo, para os irmãos que estão nos cárceres. Então, o momento é agora. Não espere. E isso é a mais pura verdade. Existe um ditado que diz que a gente aprende ou no amor ou pela dor. Não busque o Senhor no momento de dor. Porque quando a gente busca
no momento de dor, quando a gente busca no momento de amor, a gente entende, tem um entendimento claro que as coisas acontecem no tempo de Deus e que a gente vai esperar. Porque isso vai acontecer. Se é uma promessa que foi feita pra você, é uma coisa que tá no seu coração e é da vontade de Deus, vai acontecer. Agora, quando a gente busca pela dor, o caminho fica mais estreito, o tempo tarda, o tempo não passa, a gente perde a esperança, a gente deixa de acreditar, né, que não vai acontecer. O caminho, irmãos, é um só. Quando a gente sentir, né, que as coisas não estão seguindo da forma com que elas têm que seguir, que a gente passe por uma prova, que a gente passe por uma tentação, clame ao Senhor, porque Ele vai te ajudar. Quando eu fui me batizar, eu mandei uma mensagem para a pastora e falei assim para ela: pastora, Deus tocou meu coração. Isso foi em janeiro de 2020. Só que Deus já tinha colocado no meu coração que eu precisava me batizar. Porque eu me propus a isso, né? Quando Deus me deu a segunda chance, né? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, era isso que pra mim estava faltando, né? Pra seguir ainda mais firme na presença do Senhor. Que era pra descer as águas e as coisas velhas passarem e tudo se fazer novo na minha vida. E falei pra ela, me lembro perfeitamente de ter escrito pra ela que eu sabia que eu ia passar por lutas, eu sabia que eu ia passar por provas, porque quanto mais a gente tá perto de receber uma bênção, mais a gente tá perto do caminho do Senhor, mais o inimigo vem tentar destruir. Porque é isso, a felicidade dele, o ganho dele é isso, né? Existe, ele sabe que a porta, que a chave de lá de baixo, né, do inferno tá nas mãos do Senhor. Mas ele tá aqui pra nos envergonhar, ele tá aqui pra destruir, ele tá aqui pra matar, ele tá aqui pra armar contendas. Irmãos, a gente precisa permanecer firme, precisamos nos permanecer firmes. E aí eu falei pra pastora, eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou passar por muitas mais provas, por muitos mais tentações, mas eu tenho certeza que em todas elas Deus vai estar comigo. Irmãos, Deus não tem me deixado só. A cada vez que eu abro a Bíblia, ao me deitar, e que eu peço uma palavra para o Senhor, principalmente uma palavra de conforto, né? Porque são dias difíceis, nós estamos vivendo, né? Um momento atípico. Eu nunca vivi isso e a maioria dos irmãos nunca passou por uma coisa dessa antes na vida, né? Porque isso ficou muito lá atrás, quando existiram as primeiras pragas e nós, né, para a glória de Deus, não tivemos que passar agora nessa pandemia pela segunda vez. Deus sempre fala comigo. Então eu abro a palavra para pedir uma palavra de conforto, uma palavra, né, de carinho, para aquecer mesmo a minha vida. Deus fala comigo. E Deus usa as pessoas também para falar comigo. A minha fé, hoje, ela é inabalável. Claro que eu sou carne, né? Eu ainda sou carne. Então, a gente vai continuar passando por provas. A gente não vive no paraíso para que essas provas cessem. Hoje a gente não vive no paraíso. Mas o meu propósito aqui na terra é justamente esse, buscar a salvação. E de verdade, orar, e a gente precisa orar, jejuar, né? Trazer mais pessoas para perto do Senhor, trazer mais almas, né? Para Jesus, para que não só a nossa salvação aconteça, mas que do próximo aconteça também. Então é isso. Jesus, imaginem, que Jesus foi tentado nesses 40 dias 3 vezes. Em 40 dias, o inimigo tentou Jesus 3 vezes. Imagina o que ele não é capaz de fazer comigo, com você, com qualquer um de nós. Então a gente precisa ficar vigilante. A gente precisa se revestir da armadura de Deus. E onde que a gente vai buscar a armadura de Deus? Na palavra do Senhor. Então, era isso que eu queria trazer, porque eu espero que essa live alcance outros lugares,
Porque quando a gente, né, as pessoas, elas sabem que Jesus foi tentado mesmo pelo inimigo, né? Mas elas sabem que ele foi tentado, mas quantas vezes dentro desses 40 dias Jesus foi tentado? Isso foi só dentro desses 40 dias de jejum. Ele passou por muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Assim como outras coisas, outros, né? Outras pessoas que tem nos livros da Bíblia, que são os meninos, né? Da fornalha, que foi Jó, as coisas que aconteceram com Daniel, com Paulo. Então, irmãos, a gente precisa mesmo se revestir da armadura de Deus. E onde a gente vai buscar esse revestimento? Na palavra do Senhor. É isso que eu queria trazer. Fiquei um pouquinho nervosa, mas ó, pela segunda vez eu não chorei, né? Porque geralmente eu choro bastante nas lives, né? Mas dessa vez eu não chorei. E aí o meu pedido é que a gente permaneça firmes, perseverantes, que a gente não se apegue às coisas terrenas, a bens materiais. Claro, quem é que não quer um progresso? Quem é que não quer estar, né, em lugares diferentes, conhecendo lugares diferentes? Isso não tá errado, né? Você querer o melhor para sua vida isso não é ruim. Mas o que a gente não pode ser egoísta e deixar de pensar no próximo. Então, o que você pode fazer hoje pelo próximo é deitar sua cabeça no travesseiro e pedir para que Deus tenha misericórdia, para que não deixe faltar para essas pessoas o alimento, não deixe faltar uma água potável, não deixe faltar um cobertor nesses dias frios, um abrigo para que eles consigam ficar. E é isso, irmãos, essa palavra que eu queria trazer. A gente vai fazer mais um louvor. Antes de louvar pela segunda vez, eu gostaria, né, de fazer esse apelo para que aquele que não é cristão, aquele que ainda não reconheceu Jesus, né, como seu único salvador, escreva aí nos comentários: eu recebo, eu aceito Jesus como meu único salvador. Eu creio na salvação que Deus tem para minha vida. Porque é isso que a gente precisa buscar, que as pessoas acreditem mais, que as pessoas creiam mais, que lá, né, quando Jesus ressuscitou e que ele sabia que Tomé queria tocar nas suas feridas para saber se ele estava vivo de verdade, não faça como Tomé, não espere ver alguma coisa, né, ter fatos concretos para acreditar que Jesus é vivo, que ele está entre nós, que não é o inimigo, não está aqui, só existe o inimigo. Existe uma batalha espiritual e Jesus e Deus manda seus anjos para nos salvar, para nos proteger. Já pararam para pensar em quantos livramentos Deus deu para você? Pode parecer, para os irmãos pode parecer bobo, mas teve um dia que eu ia atravessar. Eu estava num cruzamento da Avenida Angélica, com o fone no ouvido. Eu ia dar um passo para frente, eu voltei para trás. A hora que eu voltei para trás, o ônibus passou com tudo. O ônibus ia me acertar. Do outro lado da rua, tinha um homem com os olhos estatelados e com as mãos na cabeça. E aí ele falou assim para mim: moça, que sorte. E aí eu respondi para ele: não era sorte, não foi sorte. Foi Deus. A vontade de Deus, né, se cumpriu na minha vida. Eu estar aqui, né, trazendo a palavra, aprendendo mais nas lives, buscando a salvação, tentando trazer mais almas, né, para Jesus. O propósito, eu creio que Deus ainda tem mais, né, de vida cristã aí para cumprir na minha vida. Mas nesse momento, a única coisa que eu tenho a fazer é agradecer a Deus por tudo que ele tem feito para mim. Por tudo mesmo, pelo emprego, pela saúde, pela vida e saúde dos meus, pela vida e saúde de cada irmão da igreja, pelas portas da igreja estarem abertas, pelas oportunidades. E é isso. Então, você que não aceitou Jesus como seu único salvador, este é o momento. Escreva aí nos comentários: eu aceito Jesus como meu único salvador. Tá?
A gente vai fazer mais um louvor. Eu quero agradecer de novo minha Rica Oportunidade. Eu não sou, né, pregadora da palavra, eu conheço pouco, e o pouco que eu conheço eu vou compartilhar, sempre, né, confiando, tendo fé, sendo perseverante, acreditando que a prosperidade vai acontecer não só na minha vida, mas na vida de cada um de nós, tá? Então a gente vai fazer mais um louvor, eu e o meu cunhado Fernando, e aí a gente vai pedir pro Felipe vir aqui, que o Felipe, meu noivo, também vai louvar com a gente. Então é uma participação, uma dupla participação especial na minha live, do meu cunhado e do meu noivo. Então a gente vai louvar. Trouxe salvação, o discernimento e unidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés e o meu coração, com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Minha fé depositei no Senhor, na batalha eu ganhei proteção. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória é do povo de Deus. Igreja, glória a Deus, de quem é a vitória é do povo de Deus. Eu tenho o capacete da salvação, eu tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça no meu coração, a couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés da preparação do evangelho, eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar, a porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. Rei dos reis, e na palavra estou de pé, e na palavra eu é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Oh, glória, aleluias! Louvamos Efésios 6. Eu quero agradecer por todos que estiveram aqui com a gente até esse horário, nessa madrugada. A gente falou, eu falei rapidinho, né? Mas eu trouxe aquilo que Deus tocou no meu coração. Também não posso ficar inventando coisas e coisas e coisas. De verdade, eu falo aquilo que Deus me toca, aquilo que trago no meu coração. E depois de ter feito o apelo, eu quero convidar os irmãos, aqueles que não conhecem a nossa igreja Verdade em Cristo, para que quando as coisas, tiverem melhores, a igreja tá aberta, aqueles que se sentirem à vontade de ir até lá, assistir um culto com a gente aos domingos,
podem ir. Ela fica lá na Avenida São Miguel. Eu esqueci o número, mas os irmãos com certeza vão colocar aí nos comentários. Estão todos convidados. Eu já falei isso na outra live. Os irmãos também comentaram, os membros da igreja que fizeram também a live também comentaram a respeito disso. Irmãos, cai fogo dos céus naquela igreja. E nós somos muito abençoados por aquelas portas estarem abertas e pelos pastores que nós temos, por confiarem na gente, a trazer a palavra, a falar do Senhor e nos deixar, né, à vontade para deixar Deus mesmo usar a gente com aquilo que é da vontade dele. Então hoje eu quero agradecer mais uma vez a minha oportunidade. Quero agradecer meu cunhado que louvou comigo, que tocou junto comigo. Ele também é servo do Senhor. O meu noivo, que pela segunda vez e para honra e para glória de Deus tá do meu lado louvando. E é isso. Quero desejar um bom fim de semana para vocês, um excelente domingo. Agradecer por estarem aqui comigo. E é isso. Até a próxima live. Fiquem com Deus e tchau.